Bom, e aí, pessoal, estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Eu e meu amigo aqui, Rafael, vamos falar sobre ruptura. Seu amigo? Formiga elétrica? Tá falando, cara? Eu tô aqui no meio do meu trabalho. Quem é você? Atenção! Estamos interrompendo esse programa para um aviso de suma importância para todos aqueles que são entusiastas, fanáticos e fanáticas por ficção científica. E aí, pessoal, vim aqui informar que as inscrições para o próximo workshop do Formiga Elétrica já estão abertas. Dessa vez o tema será a ficção científica Eu Sublime. Eu vou ministrar esse workshop que acontecerá no dia 27 de setembro, às 8 da noite, e será online e ao vivo. A ideia do workshop é mergulhar nesse conceito de sublime na ficção científica e também explanar como alguns diretores, artistas, escritores e escritoras conseguem ultrapassar o patamar do senso de maravilhoso, do senso de deslumbramento e atingir esse outro patamar que é o sublime, tanto nos universos microscópico, mesoscópico e macroscópico. Então, se você curte ficção científica e quer mergulhar a fundo nesse tema, basta fazer sua inscrição através do link na descrição desse vídeo. Valeu, até mais! Eu, de livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento conhecido como ruptura. Ruptura, cara, é uma série bem recente, esse ano, né, 2022, e uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos. Foi uma grata surpresa que apareceu aqui para nós na Apple TV, né, serviço de streaming também que chegou recentemente. Uma criação de Dan Erickson e que, surpreendentemente, foi escrita e dirigida também com grande participação do Ben Stiller. Olha, se tem uma coisa que me faz rir é ser elogiado pelo Rafael. Aqui nós temos um funcionário chamado Mark S., que trabalha para uma empresa chamada Lumon. Ele é responsável por receber uma moça chamada Ellie, que é uma funcionária nova que vem preencher uma vaga que até então estava aberta na sua equipe. Só que a empresa Lumon se comporta de maneira é, estranha, mas bastante habitual para qualquer um que já teve contato com o mundo corporativo. São burocracias, são tarefas que não se explicam, mas que precisam ser realizadas, e um ambiente de trabalho que é completamente estéril e desumanizador. Só que, além dessa rotina de trabalho, nós temos a vida dessas pessoas do lado de fora. Só que essas pessoas do lado de fora não são as mesmas que estão do lado de dentro. Por quê? Porque elas passaram por um processo chamado ruptura, severance, né, no original em inglês, que faz com que as suas personalidades, e aqui eu estou colocando de uma forma assim, bastante simplificada, eu vou entrar bem mais a fundo nisso, mas em tese é uma divisão de personalidades em que existe uma personalidade que fica do lado de fora, que vive a vida particular e pessoal deste indivíduo, e a pessoa que fica do lado de dentro, a personalidade que trabalha dentro da Lumon, que é a persona profissional. E essas identidades não sabem da existência uma da outra, essas identidades não sabem. A identidade que está do lado de fora sabe, a identidade que está do lado de dentro não tem consciência do seu eu exterior, e tudo isso serve a um propósito. Propósito esse que a gente pode elucubrar, debater, mas a sinopse é essencialmente essa. Nem reterei memórias do trabalho. Me desculpe. Quando retornar para casa, no final do dia. É realmente uma série que tem camadas, Uhum. porque a estrutura dela perpassa diversos temas com um tópico comum, que são questões éticas, mas são questões éticas relacionadas a subtemas diferentes, que vão desde questões socioeconômicas até questões psicológicas, passando também por questões metafísicas. E o mais interessante, talvez, realmente sejam essas camadas, né? Porque a gente está falando de uma ficção científica. Ela é uma ficção científica, ela tem muito drama, mas assim, você que não talvez, né, você, né, o espectador, né, que não goste tanto de entrar muito nesse tipo de história de ficção, é bom até falar que essa série, apesar de todo o simbolismo dessas camadas, ela é palatável assim para o público, né? Porque dentro dessa série você tem até uma investigação, assim, então
ela torna, acho que num apanhado geral, né, dos 9 episódios, você se vê muito envolvido com a série, né? E não só, né, nessa questão, talvez, da ficção. Agora, se você aprecia esse tipo de história, você vai entender um pouco mais dessas camadas, né, e dessas metáforas, enfim, né, de diversos simbolismos que a gente tem dentro dessa série. É inquietante, cara. Então, assim, se você começa a lembrar de tudo que você assistiu, né, nos episódios, você começa a fazer várias associações, né, que são fora de uma camada mais comum. É um roteiro super bem escrito, como eu falei, palatável, ele mistura essa ficção, drama, né, tem esse ritmo de investigação também. Além disso, por ser essa ficção que envolve muito drama, é uma estética que casa muito com isso, né? Então a gente está falando de uma empresa que é a Lumon, né, que de uma certa forma quer controlar, né, os seus funcionários, né, e se faz como uma empresa que vai criar alguma coisa revolucionária, mas nada mais é do que a criação de um controle. A gente pode, né, falar muito sobre isso também. Tudo que gira em torno de ruptura é a relação do ser humano contemporâneo com alguns aspectos definidores da vida, especialmente o trabalho e a maneira como a gente se relaciona com esse trabalho. Nós somos pessoas que, até pouco tempo atrás, nós nos definíamos pela nossa função. Aquela história, você começa uma conversa do tipo, oi, e aí, Paulão, fala um pouco sobre você e tal, e você vai falar, ah, cara, eu trampo com X e blá, 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 blá. É natural, em um mundo em que a gente vive sob o capital, que a gente se defina por uma função e por aquilo que nós somos capazes de ser produtivos. E no caso de ruptura, a razão alegada para que você passe pelo processo de ruptura, que é um implante de um chip que vai na sua cabeça e que divide essas suas personas, a particular e a profissional, a razão alegada é que um funcionário que existe apenas para o trabalho e ele não precisa compuscar a sua vida particular com as questões do trabalho, ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais feliz, ele vai ter maior adesão ao trabalho. Fala português bem, bem claro, né, cara? É essa grande punheta do capital, é o que todo grande chefe, capitão de indústria sonha, em você ter funcionários que amem ser servos do seu trabalho, porque é exatamente isso que a gente vê em ruptura. Essas pessoas, elas só literalmente existem para o trabalho. Tudo que existe ali é uma grande fantasia de que essas grandes corporações são capazes de fornecer tudo o que nós precisamos, incluindo a consciência do nosso próprio eu. É nisso que eu falei. A gente tem aqui camadas que são tanto, por exemplo, socioeconômicas, que é algo tão tangível, é algo tão, sabe, cru, mas também metafísico, porque parte de um princípio de que se a gente não é capaz de se definir através do nosso trabalho, então na sociedade contemporânea nós temos até pouca ou nenhuma identidade. Inicialmente, a gente tem assim uma perspectiva bastante lockeana, né, aqui relacionada ao filósofo John Locke, de que você é aquilo de que você é consciente. Ou seja, você existe enquanto você é consciente de si. Eles dizem que o processo de ruptura, né, é aquela história, o processo de ruptura é completamente a prova de falhas. O seu eu dentro da empresa nunca vai saber nada sobre a persona do lado de fora, o que significa que nenhum de vocês vai sofrer interferência de qualquer forma. Só que as coisas não funcionam assim, porque esses entes que se pretendem ser separados habitam uma mesma substância, que é um debate antiquíssimo da filosofia, essa questão do que é o eu. É a consciência ou é a substância? São os dois. E é interessante porque assim, a premissa da Lumon é uma premissa lockeana, mas o decorrer da série bate justamente nas teclas dos críticos de Locke que dizem exatamente isso. Falam, cara, não tem como você dissociar uma coisa da outra. O fato de que você, por exemplo, não lembra de quando você nasceu ou de que você não lembra dos seus primeiros 2 aninhos de idade, não significa que você seja outra pessoa agora. Não é assim que as coisas funcionam. E ruptura passa muito por essa questão metafísica relacionada a essa questão da persona do trabalho. O fato de que você não consegue se relacionar com o seu trabalho faz de você um profissional pior? Ou, metafisicamente falando, se você veste a camisa de uma empresa
e você se comporta de uma maneira diferente enquanto você trabalha. Isso significa que você é outra pessoa? Isso é uma coisa que é psicologicamente, socialmente e economicamente saudável? Eu acho que é por isso que essa série é tão chocante, né? Tipo, que é porrada atrás de porrada. Eu dou consentimento para separar minhas memórias entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Uma das camadas que você falou, essa da imagem de trabalho, ela é a mais gritante, né, que a gente vê. Né? Então você tem esse paralelo, né, porque dentro de uma ficção você consegue, aí no caso do Ruptura, você consegue separar a vida pessoal da profissional. Talvez essa seja a maior mensagem que eles passam, pelo menos nessa primeira temporada, né, de você avaliar um pouco, que é uma coisa super comum, né, nós fazemos isso, né, nós somos pessoas que talvez a gente precise entrar numa certa imagem do nosso trabalho, que a gente quando sai é uma outra imagem, né, e isso tudo para entrar na própria filosofia da empresa. Isso é muito comum, eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, e é assim, e talvez a série ela sirva para a gente poder repensar, né, o dress code, enfim, diversas coisas que fazem com que a gente entre dentro da empresa, como você falou, né, de vestir a camisa da empresa, né? Então, eu acho que isso sim é uma camada super interessante para ser avaliada nessa série. E também a camada do próprio controle, né? Então, o lado de fora você vê uma empresa extremamente futurista, né? Isso desde o primeiro episódio, né? Aliás, algo muito interessante e que o Ben Stiller faz, ele faz até os planos, né, que ele trabalha, né, os planos bem simétricos, né, que lembra muito Kubrick, né, aquele o tom sóbrio que é usado também, tem muita luz branca, né, no trabalho, né, e muita sombra, né, na vida real, mas os planos simétricos que são feitos são bem interessantes. E traz um pouco, até um lance meio robótico, né, pro negócio, né, então uma coisa muito fria. Do lado de fora você tem algo bem futurista e dentro os caras estão lá usando um computador dos anos 80, né? Enfim, máquina de xerox, sei lá. Parece que é um controle, né? Que talvez grandes corporações queiram ter, né? Do mundo e fazer com que essas pessoas, que o mundo inteiro recomece a vida, né? Então eles estão lá enclausurados nos anos 80, dentro do trabalho, né? Para, enfim, né? Começar a vida de novo. E aí, e a camada que eu levo nessa parte de controle, né, das grandes corporações é porque na própria série fica muito aberto que essa ruptura, a ideia deles não é só fazer essa ruptura de trabalho, né? É uma ruptura que vai ser para outras coisas também, né? Não só para isso. Então, existe, parece, uma ideia de controle geral que talvez grandes corporações, né, grandes líderes, eles querem ter, né, do mundo, né? E a ruptura, né, esse chip que é criado, né, para você ter essa separação profissional e pessoal, pode ser só o começo. Eu estou ciente de que uma vez que o procedimento esteja finalizado, eu não poderei acessar minhas lembranças pessoais enquanto estiver no andar de ruptura. Digam gratidão. De novo, eu acho que ainda existe um aprofundamento metafísico a ser feito no que eles propõem, até na própria figura do fundador. Você falou dessa questão de controle, cara, eu concordo completamente com você. Acho que talvez, assim, para o amigo espectador que está assistindo sem spoiler, pareçam uns comentários meio desamarrados, mas, assim, assistindo, vocês vão entender, porque na série, cara, eles não se privam de tratar o fundador da empresa e a própria cultura dentro da empresa de forma teológica. É Sim. assim, é um culto, funciona como um culto, uma seita, em que você precisa acreditar, você precisa abraçar aquilo, seja por vontade própria, seja à força. Então, essa questão do controle que você está mencionando, ela é muito real. E, assim, eu não acho que seja, assim, de todas as extrapolações de ficção científica que a série possa oferecer, essa é a menor delas. Porque a gente sabe que essas corporações se comportam dessa forma. Eu nunca me esqueço de um estudo que eu vi certa vez, acho que foi mencionado pela primeira vez num documentário do Michael Moore, que nunca é boa referência, mas enfim, o estudo é sério, que compara grandes corporações, diz assim, grandes corporações se comportam como psicopatas. E funciona exatamente dessa forma, cara. Então, quando a gente fala sobre essa questão do controle, a gente não está falando sobre algo que é, pô, completamente alienígena à nossa realidade. A gente já vive isso.
Isso não é tipo uma extrapolação de ficção científica. Tudo que a gente fala sobre redes sociais, de qualquer forma, já trata sobre um nível de controle, sobre um nível assim, de invasão que grandes corporações têm, não só na nossa comunicação, mas nas nossas escolhas, na nossa decisão, na nossa formação de opinião, e principalmente em se tratando das novas gerações que já nasceram no mundo em que as redes sociais são uma realidade e até uma necessidade em termos de interação humana, o nível de controle que essas corporações têm sobre nós é religioso, no sentido de que nós não tomamos decisões, nós não construímos a nossa própria persona mais sem pensarmos nesse tipo de interação que passa pelo filtro dos algoritmos dessas corporações, né? E até essa coisa do controle, eu não sei do controle não, das personas e da ruptura, eu não sei em que medida os autores talvez tenham lido pensadores como, por exemplo, o Bauman, mas Vidas Fragmentadas é um ótimo exemplo do que a gente está falando aqui, porque nós vivemos vidas fragmentadas. Nós temos pessoas que são diferentes. A maneira como a gente interage individualmente é diferente da maneira como a gente interage no trabalho, que é diferente da maneira como a gente interage no Facebook. Uhum. Nós somos seres fragmentados, nós vivemos vidas fragmentadas. Mesmo que nós não tenhamos um chip no nosso cérebro, nós já passamos por um processo de ruptura. Nós somos pessoas rompidas no mundo contemporâneo, pelo capital, mas também por vontade própria. Então, assim, Ruptura é uma série de ficção científica, mas que não é uma extrapolação tão grande da realidade. Ela é só um verniz, uma alegoria de uma vida que nós já vivemos. Ou, né, vidas, no plural, acho que cabe aqui. Eu vi recentemente a Succession, né, que eu achei fenomenal, né, e tem diálogos maravilhosos. E essa série, ela tem muito menos diálogos, né? Então, assim, tem muita linguagem, né? Então você começa a reparar muita coisa através de linguagem mesmo, né? Do olhar, enfim, não verborrágico. Você está vendo lá e você percebe algum tipo de situação, né? Uma delas até não é spoiler, mas até no final do último episódio, aquela linguagem que, assim, que é muito sutil, né? Então, desde o começo, a gente vê o pessoal que trabalha na Lumon considerar aquilo como um inferno, né? Então, aliás, o nome do primeiro episódio é Hell alguma coisa, que era Bem-vindo ao Hell, uma coisa assim. E o nome de uma das pessoas mais importantes para a trama é Hallie, né? Que se torna até um par do Mark S. No final, cara, quando a gente vai ter, né, algumas resoluções, enfim, né, e algumas coisas vão abrir na nossa cabeça, tem um momento que é muito, muito legal, que quando você percebe o plano, né, e a câmera ela fixa nela de costas e você tem o nome dela Hallie, só que a cabeça dela cobre o Y, né, então você só vê Hell. Assim, são pequenas coisas sutis que quando você começa a pensar um pouco na série, elas aparecem demais, assim, e sem ser verborrágico, né? Então, é uma série completamente diferente da Succession, nesse sentido, que a Succession é muito verborrágica e ela é excelente nesse sentido, e essa não, essa linguagem, e tem muita coisa que você vê no olhar, então, assim, eu acho fantástica, cara, e do começo ao fim ela é assim, cara. Se você quiser saber o que está acontecendo lá, encontrará o início de uma resposta muito longa. Gostou desse vídeo? Deixa aí a sua curtida, deixa um comentário pra gente saber o que você achou e não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. E não se esqueça de que nós temos uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica.com, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para o nosso projeto seguir em frente e nós não precisarmos dividir a nossa personalidade em outros trabalhos. É isso, até semana que vem. Tchau!